Olá, alunos do sexto ano! Hoje nós vamos fazer uma revisão bem completa dos conteúdos da nossa avaliação de história. Então prestem bastante atenção, porque tudo que vamos conversar aqui hoje é muito importante e pode aparecer na avaliação. Vamos começar entendendo o que é história. Mas para você, o que é mesmo história, gente? Muitas pessoas pensam que a história é apenas decorar datas, nomes de reis ou grandes guerras, mas não é assim. A história é uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Isso significa que ela procura entender como as pessoas viviam no passado e como elas trabalhavam, como se organizavam em sociedade, quais eram seus costumes, as suas crenças, suas lutas e suas conquistas. A história não estuda apenas acontecimentos famosos, mas também o cotidiano das pessoas. Compreender como as pessoas viviam, como as sociedades mudaram com o passar do tempo e como essas mudanças influenciaram a nossa vida hoje. Por isso, estudar história é tão importante. Quando conhecemos o passado, conseguimos entender melhor o presente. E muitas situações que vivemos hoje, como leis, direitos, culturas, desigualdades sociais e tradições, têm origem em acontecimentos do passado. Além disso, estudar história ajuda a desenvolver pensamento crítico. Isso significa aprender a analisar, questionar e não aceitar tudo sem a reflexão. A história também nos ajuda a valorizar a nossa identidade, a nossa cultura e a respeitar a diversidade dos outros povos. Durante muito tempo, a história tradicional valorizava apenas os chamados grandes personagens, como reis, imperadores, presidentes, generais, e o foco principal eram as guerras, batalhas e decisões políticas. Mas a nova forma de pensar a história mudou isso. Hoje, entendemos que todas as pessoas fazem parte da construção histórica. Trabalhadores, mulheres, crianças, povos indígenas, africanos, quilombolas, camponeses e muitos outros grupos também são sujeitos históricos. Isso quer dizer que a história não foi feita pelos poderosos, mas por toda a sociedade. Entenderam? Agora nós vamos falar sobre o trabalho do historiador. Mas quem é o historiador? O historiador é o profissional responsável por estudar o passado. Ele não inventa histórias e também não trabalha apenas decorando fatos. O seu trabalho é pesquisar, analisar, interpretar os vestígios deixados pelos seres humanos ao longo de muitos tempos. Esses vestígios são chamados de fontes históricas. As fontes históricas são tudo aquilo que pode ajudar a compreender o passado e elas podem ser de vários tipos. As fontes escritas são cartas, livros, jornais, leis, documentos oficiais, diários e registros antigos. Já as fontes visuais incluem fotografias, pinturas, desenhos, gravuras, filmes. Já as fontes materiais são objetos como ferramentas, roupas, moedas, armas, brinquedos, construções antigas e monumentos. Também existem as fontes orais, que são relatos, entrevistas, depoimentos e histórias contadas pelas pessoas. Por exemplo, uma fotografia antiga da sua cidade pode ser uma fonte histórica, porque ela mostra como aquele lugar era antigamente. O historiador, ele analisa essas fontes com muito cuidado, porque nem toda fonte conta toda a verdade sozinha. É preciso comparar as informações, investigar e interpretar. E isso nos leva a outro assunto importante, as narrativas históricas. O que são narrativas históricas? Elas são as diferentes formas de contar e explicar o passado. Isso acontece porque a história não é uma simples repetição de fatos, mas uma construção baseada em interpretações. Imagine, por exemplo, o mesmo acontecimento sendo contado por duas vezes por pessoas diferentes. Cada uma pode destacar um aspecto diferente da história. Mas na história acontece algo parecido. Por isso dizemos que a história é o resultado de múltiplas informações, de várias informações que são unidas. O passado acontece uma vez só, mas ele pode ser analisado de diferentes formas, dependendo da fonte histórica utilizada e do ponto de vista de quem estuda. Isso não significa que estão sendo inventados fatos, mas se interpretar com base em evidências, que é interpretar de forma diferente. Agora nós vamos estudar o que são patrimônio cultural. Patrimônio cultural é tudo aquilo que representa a identidade e a memória histórica de um povo. É aquilo que ajuda uma sociedade a lembrar as suas origens, a valorizar a sua cultura. O patrimônio cultural pode ser material ou imaterial. O patrimônio material é aquilo que podemos tocar, como as igrejas antigas, museus, praças, monumentos culturais, prédios históricos e objetos importantes. Já o patrimônio imaterial é aquilo que não podemos tocar, mas que faz parte da cultura de um povo, como festas populares, danças, músicas, receitas tradicionais, lendas, saberes populares e modos de fazer artesanato. Por exemplo, uma igreja antiga, ela é um patrimônio material. Já uma festa popular tradicional, ela é um patrimônio imaterial. Quando um patrimônio é muito importante, ele pode passar pelo processo de tombamento. Mas o que é um tombamento? Não é derrubar nada, gente. O tombamento é uma forma legal de proteção. Ela serve para preservar aquele bem histórico e impedir que ele seja destruído, modificado, sem autorização ou esquecido.
No Brasil, o principal órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico e cultural é o IPAM, que significa Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora vamos falar um pouco sobre o tempo na história. Existem dois tipos principais de tempo: o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é aquele marcado pelo relógio e pelo calendário. Ele organiza a nossa rotina com horas, dias, semanas, meses e anos. Por exemplo, hoje é segunda-feira, são 8 horas da manhã, estamos no mês de maio, e isso é o tempo cronológico. Já o tempo histórico é relacionado às transformações da sociedade. Ele mostra as mudanças e as permanências ao longo do tempo. Por exemplo, a abolição da escravidão, a chegada da internet ou a luta pelos direitos das mulheres são processos históricos que mudaram a sociedade. O tempo histórico não depende apenas do relógio, mas das mudanças importantes que acontecem na vida das pessoas. Na contagem do tempo histórico, nós usamos algumas medidas importantes. Por exemplo, uma década corresponde a 10 anos, um século corresponde a 100 anos e um milênio corresponde a 1000 anos. Por exemplo, o ano de 2025 pertence ao século 21, porque os anos 2021 até 2100 fazem parte deste século. Também utilizamos a periodização da história. A periodização da história ela serve para dividir o tempo em etapas e facilitar o estudo dos acontecimentos históricos. De forma tradicional, nós temos a pré-história, que é a história contada antes do início da escrita, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que é essa que nós vivemos hoje. A pré-história é o período anterior ao surgimento da escrita. Quando a escrita foi criada, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, considera-se o fim da pré-história e o início da história. Isso porque a escrita permitiu registrar os melhores acontecimentos, deixando os documentos mais detalhados para o estudo histórico. Mas é importante lembrar que os povos, sem a escrita, também têm história, porque a história não depende apenas de documentos escritos. Lembra que eu falei isso na aula, né? Ela também pode ser estudada por meio de objetos, pinturas rupestres, fósseis e tradições orais. Por isso, a história é muito mais ampla do que se parece. Ela está presente em nossa vida todos os dias, nas nossas tradições, nas festas, nas culturas, nos costumes da família, na cidade onde vivemos e até mesmo nas mudanças que acontecem na escola, na sociedade. Estudar história é entender quem somos, de onde viemos e como podemos construir um futuro melhor. Então, revisem com atenção todo esse conteúdo, o conceito de história, a importância de estudar história, o trabalho do historiador, as fontes históricas, o patrimônio cultural, as narrativas históricas, a interpretação da história, o tempo cronológico, o tempo histórico, a contagem do tempo e a periodização. Tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente avaliação. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!